Bom, então sobre o Web Service. O Web Services, até como o nome já fala, são serviços que estão disponíveis na web, né? Mas estar disponível na web significa que esses serviços eles falam o protocolo do HTTP. A gente pode entender um serviço na web ou um Web Service como um componente de software que pode ser escrito em diversas linguagens diferentes e que expõe uma API, e essa API então vai ser acessada por meio do protocolo do HTTP. Então, passando aqui pelos slides, deixa eu dar um full screen. O que é um Web Service? Tá? Então, o Web Service, como o slide está dizendo aqui, o Web Service provê uma maneira padrão de interoperabilidade entre aplicações que são aplicações que servem a arquitetura do cliente-servidor, por meio do protocolo do HTTP. O Web Service também permite que aplicações com operações complexas obtenham um baixo acoplamento. Isso acontece porque a gente pode ter partes de a gente pode ter um serviço, por exemplo, escrito em Java, um cliente escrito em Node, dois componentes de software completamente escritos de formas completamente distintas, mas como eles falam o protocolo HTTP no meio disso, então a gente consegue diminuir o acoplamento entre as partes, os serviços também aqui, o Web Service também permite construção de serviços que podem interagir com os outros, quer dizer que a gente pode ter serviço interagindo com o serviço, e quando a gente junta esse serviço, a gente consegue fazer um valor, ter um valor agregado bastante sofisticado, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que um Web Service é basicamente um componente de software, que tem uma API, e só que esse componente está exposto, ele fala o HTTP como protocolo, ele tem o HTTP como protocolo de comunicação com ele. Então a gente pode escrever esse componente tanto em Java quanto em Node, enfim, escrever um outro cliente em TypeScript, em Dart, enfim, a gente pode misturar as formas de escrever tanto os componentes quanto os clientes para poder depois conseguir ter um baixo acoplamento e depois ter um valor agregado bastante sofisticado. Bom, então, quais são os tipos de Web Service que a gente tem dentro do Jacquard-TE? Então, aqui no Jacquard-TE, a gente tem basicamente dois tipos de Web Service. Os Web Service baseados em REST, que usam basicamente o protocolo HTTP como forma de comunicação e eles não têm nenhum outro tipo de especificação. Tá? E os Web Services baseados em XML, que basicamente eles têm, que eles chamam de Big Web Service, tá? Mas eles utilizam uma especificação chamada WSDL para poder descrever o serviço, tá? E como forma de troca de dados, então existe outra especificação chamada SOAP. Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar basicamente com os RESTful Web Services, tá? Então, em outro vídeo subsequente, então nós vamos nos dedicar um pouquinho aos Web Services baseados em XML. Bom, então vamos trabalhar então com os RESTful Web Services, tá? Então assim, o RESTful Web Service, no Jacquard-TE, o JAX-RS, então, que provê a funcionalidade para os Web Services baseados em REST, tá? Os RESTful Web Services, eles utilizam normas bastante consolidadas, já, como por exemplo o HTTP, o XML, a URI, que são os identificadores únicos de recursos, URLs, quando a gente for materializar, então se tornam URLs, e o MIME, que é basicamente o text/HTML, application/JSON, os tipos MIME. Assim, isso permite então que o serviço seja construído com uma barreira bastante baixa para adoção, uma vez que eles utilizam essas normas que são bastante conhecidas na web. Os RESTful, eles são bastante apropriados em várias situações, tá? Então, hoje em dia são os web services mais utilizados, tá? Mas existem algumas condições que favorecem o uso deles, tá? Então, por exemplo, quando o produtor e o consumidor têm uma compreensão mútua do contexto e o conteúdo que está sendo repassado, isso é uma coisa bastante importante, porque é o seguinte, nesse tipo de web service, a gente sabe que, por exemplo, a gente vai usar basicamente o protocolo HTTP. Então, tanto o cliente quanto o servidor, eles têm que ter uma compreensão mútua do que vai acontecer quando a gente utilizar umas operações. Então, por exemplo, quando eu mandar um post para uma determinada URL, a gente tem que saber exatamente assim, o que eu tenho que mandar
que tipo de dados aquela URL aceita, né, o que eu vou receber de volta. Então, enfim, eu preciso compreender mutuamente o que eu preciso mandar de parâmetros e o que eu vou receber de resposta. Se por algum motivo a gente precisar de um serviço stateless, pode ser uma boa ideia de implementar ele como RESTful, tá? Quando a largura de banda for limitada, afinal de contas eles não usam nada além do que o próprio HTTP. E também a gente tem situações onde a gente tem sistemas antigos, né, que já estão rodando e, por exemplo, a gente quer suportar cliente mobile, né, por exemplo. Então, para agregar algum tipo de valor em site antigo, a gente vai lá e cria um web service. Muitas vezes a gente cria em REST, uma boa opção criar em REST, né, para poder expor uma API e aí conseguir ter outro tipo de interface para um sistema que anteriormente era legado. Bom, então continuando aqui, né? Então o JAX-RS, tá? Então é uma API que foi projetada, né, para tornar fácil o desenvolvimento de aplicações que utilizem a arquitetura REST, tá? O JAX API ele utiliza anotações, tá, para poder a gente desenvolver os web services. Então é possível decorar uma classe, tá? Então a gente vai botar os arrobas, né? @path, @get, @post, tá? Nas classes, tá? E para definir os recursos e ações que podem ser executadas sobre esses recursos, tá? As anotações Java irão gerar então os artefatos para poder construir o serviço propriamente dito. Bom, então falando das anotações, né, que o JAX-RS provê, então, assim, as mais comuns são essas aqui que eu listei aqui nesse slide. Então, a Application Path, então, ela define a URI, né? Obviamente, também que vai se tornar a URL base do serviço, né? @path, então, vai indicar o endpoint do serviço. E aí, @get, @put, @post, delete, read, né? @read. São as anotações que são utilizadas em métodos Java que correspondem às requisições do HTTP. Tá? Então, quando a gente pegar um método e colocar um @get em cima do método, significa que aquele método vai responder, tá, uma requisição de get quando chegar, né, para aquele serviço. Tá? @consumes, então, usado para especificar o tipo mine, né, que for enviado pelo cliente, né, o tipo, né, o que aquele serviço está consumindo, né, e o @produce vai indicar o que aquele serviço, então, de acordo com o MIME, né, o que aquele serviço, então, ele está produzindo, tá? Bom, assim, os slides aqui, se vocês forem olhar os slides, ele tem vários slides que mostram, né, de como usar as anotações, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando um @path, né? Aqui um @get, @produce e tal. Mas eu acho que fica mais fácil olhar isso na prática. Então, eu vou pegar aqui o meu VS Code, né? Vou apertar Ctrl+Shift+P, microprofile, para a gente criar um projeto a partir do microprofile. Vou usar como exemplo demo, pegar todas as opções mais padrões, OpenLiberty, né, Java aqui no 11, aqui eu não vou pegar nada, né, não vou marcar nada, mais simples possível, vou dizer que vai ficar nos meus downloads, porque afinal de contas é temporário, só um exemplo, tá, eu vou abrir nova janela que ele está pedindo, tá, aqui eu tenho que confiar. Bom, e aqui a gente tem então um projeto aqui para nós, né, para a gente poder criar, tá bem? Se a gente vier aqui em Java, tá, e der uma olhada aqui já nesse ponto aqui a gente já tem lá o Application Path, aquela primeira anotação que eu tinha comentado, né? E abrir o Hello Control, aqui tá, olha só, @path, e ele marcou aqui como singleton, né, como sendo um EJB, né? @singleton. E aqui dizendo que ele é um get, tá bom? Que esse método aqui vai responder por get. Bom, vou pegar e vou colocar para rodar aqui meu OpenLiberty para ver o que acontece. O que já está configurado nesse projeto. Então o meu OpenLiberty já subiu, né? Eu consigo ver por meio desse quadradinho aqui, né? Que aparece aqui, onde mostra, por exemplo, a porta do HTTP, que é 9080, do HTTPS, né? E a porta de debug, que aparece aqui. Tá? Então se a gente pegar e, por exemplo, for olhar aqui o localhost 9080, né, que ele indica,
entrando aqui, né, pra gente ver, ele disse, ó, micro profile, né, hello Jax RS endpoint, tá? E quando a gente clica aqui nesse endpoint aparece lá o hello world, mas na verdade esse hello world tá vindo de um barra data barra hello, tá? Então se a gente for investigar aqui rapidamente o que é esse barra data, tá? O barra data então ele vem daqui, ó, dessa anotação aqui do application path, né? Que é, como eu tinha dito antes no slide, quando estava falando sobre o slide, que o application path cria a base da URL, né? Então, hello world, localhost 2.9080 barra data. Então, essa aqui é a base da URL do serviço, né? E depois, se a gente for olhar aqui nessa outra classe, vocês vão ver o barra hello, ó. Né? Então, que vem dessa anotação do @path. Tá? Então, @path continua construindo, então, cria o endpoint barra hello lá e continua construindo, então, o serviço. Bom, agora se eu quiser modificar esse exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mudar as URLs, é basicamente mudar aqui, né? Ao invés de barra data, para chamar de barra API, né? Ao invés de barra API, a barra hello, eu vou botar user, por exemplo, né? API de usuário, por exemplo, né? Então, aqui, sei lá, se eu quisesse passar um parâmetro, por exemplo, o nome do usuário, né? Eu colocaria as duas chaves, botaria barra name aqui, né? E aí, aqui eu vou chamar de getUser, só fazer uma modificação como se fosse um método de uma API de usuário, alguma coisa assim, né? Para pegar um usuário ou fazer um setUser aqui, alguma coisa assim. Né? Então, string name, né? Para passar um parâmetro. E aqui nesse string name, a gente tem que usar uma outra anotação para poder pegar esse name que está aqui em cima, tá? Né? Então, como é que vai ser formada a minha URL, né? Então, vai ser barra API, né? O nome da minha aplicação barra API, barra user, e o name aqui é a variável, seria o nome do usuário. Então, eu vou passar pela URL, né? Então, aqui eu preciso de uma anotação chamada path parameter, né? Que seria path param aqui no caso, tá? Path param, e aí nesse path param eu vou ter que dizer qual é o parâmetro que eu vou responder aqui. Então, quando entrar o name aqui no path, tá? Quando entrar aqui no path, então eu posso pegar aqui esse carinha e vai ser atribuído para cá, né? Então, é basicamente isso que vai acontecer, tá? Então, entra por aqui, né, pela URL, então o dado entra pela URL e da URL então é colocado aqui para dentro, né, atribuído para essa variável name, e agora com essa variável name aqui eu posso fazer alguma coisa, né, então eu posso pegar, sei lá, return name, por exemplo, né, meu servidor, aqui é legal aqui no VS Code que com a Plibert, cada vez que a gente salva ele já faz um hash deploy, né, então a gente pode, por exemplo, dar uma investigada aqui para ver se está funcionando. Então, se eu botar open API barra UI, tá? Ele abre aqui um carinha chamado Swagger, ó. Olha, veja como a gente já mudou aqui, ó, barra API barra user, né, barra name. Eu vou fazer um teste aqui para ver o que acontece. Eu vou colocar como Rodrigo, mandar executar. Tá? Então ele respondeu 200, né? Quer dizer, o conteúdo da resposta foi uma string, tá? É que aqui o que aconteceu? Ele está dizendo, a response body está dizendo como para baixar como se fosse um download file, olha só. Porque na verdade eu não especifiquei o que está produzindo, né? Então se eu for olhar isso aqui rapidamente aqui só para, ó, se eu for olhar o que voltou, né? Voltou realmente um texto, ó, como o Rodrigo, ó, tá vendo? Do web service. Eu realmente não especifiquei nada, só mandei uma string com aquele parâmetro que eu mesmo coloquei lá, né? Tá bem? Bom, então agora se eu quiser, voltando aqui pro VS Code, né? Se eu quiser agora criar, sei lá, criar um usuário aqui só para tentar. Deixa eu criar um novo arquivo aqui, user.java.
Tá, então eu criei uma classe aqui de usuário, aproveitei aqui e já instanciei esse objeto aqui na linha 1718, né? Criei um usuário aqui, instanciei e setei o nome que está entrando aqui dessa variável name, tá? E aí eu vou fazer um retorno de usuário, tá? Vou chamar isso aqui de u para retornar, só que aí obviamente eu tenho que mudar aqui, né? Ao invés de retornar uma string, eu vou retornar um usuário. Eu fiz isso mais para mostrar porque a gente pode produzir um JSON, né? Então se eu quisesse produzir, né? Então produces, né? Aí tem se a gente não sabe os MIME types, né? Então a gente tem uma classinha chamada media type. Isso aqui é uma coisa que eu fiz errado, olha só, eu peguei o produtos errados, ó, isso aqui é uma coisa que acontece, ó, tá vendo? JavaX Enterprise Eject, mas não é esse produto que eu preciso, tá? Eu tenho que apagar isso aqui. Ó, fui importar rapidamente, né? Eu preciso desse produto aqui, ó, JavaX WSRS, né? Então, isso é uma coisa que acontece, tá? Media type, que é esse carinha aqui, ó, JavaX WSRS, né? Media type ponto application JSON, tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente vai retornar, na verdade, estraguei o get aqui. A gente vai retornar um JSON, né? Desse carinha aqui, desse usuário, tá? Então, se a gente for olhar agora lá no Swagger, vamos ver, né? Então eu vou botar aqui Ari, só para é o nome do meu pai aqui, né? Vou mandar executar, olha só o que acontece, ó, ele já transformou no JSON, ó, ele pegou aquele objeto usuário e já fez a conversão em JSON, tá? E agora não apareceu mais aquela questão de fazer um download no arquivo, né? Porque eu realmente agora estou dizendo para o Swagger que eu estou produzindo o JSON, né? Bom, se agora eu quiser mexer nesse código para ele responder por post, por exemplo, né? Se eu fizer uma alteração nesse código aqui, primeira coisa, obviamente, tem que trocar aqui de get para post, né? Tá? Obviamente aqui no parâmetro, na URL eu não preciso mais passar ali o parâmetro que eu quero. Tá? Outra coisa que eu preciso alterar aqui, em vez de path param, eu vou chamar ele de form param. Vou chamar outro carinha aqui. Opa! Form param. Né? E uma coisa que é importante, que eu tenho que dizer que eu tenho que consumir dados que venham de um formulário, né? Então eu tenho que colocar aqui consumes, né? E aí no media type eu vou dizer que é, deixa eu pegar esse cara aqui, ponto application form URL encoded, esse carinha aqui que a gente precisa, tá? Para a gente testar o nosso método agora, eu vou usar aqui um carinha chamado Thunder Client, que eu acho que é uma espécie de Postman que existe aqui, né? Deixa eu pegar aqui qual era exatamente a URL que a gente estava usando. Deixa eu passar para cá. Tá, o array aqui não vai aparecer. Agora vou mandar um método por post, né? E no body eu tenho que usar esse aqui, ó, form encoded, né? Então eu vou usar um name e vou usar Rodrigo aqui, né? Tá? Então eu vou mandar um parâmetro aqui por form. Se eu mandar um send, olha só, tá? E agora ele está respondendo por post, ó, o nosso meta, tá vendo? Ó? Name Rodrigo respondeu lá. Obviamente se eu trocar aqui, né? Ele vai lá e troca para Maria, tá bem? Aqui é interessante também que ele já assim como no Postman ou como no Thunder Client, você consegue ver assim, obviamente qual é o status, qual é o tamanho, né? Quantos milissegundos, enfim, consegue ver o cabeçalho da resposta, né? Então assim por diante, tá? Se eu quiser agora trocar isso aqui para JSON, ao invés de mandar porque o que a gente fez de fato aqui, né? A gente está mandando como form encoded, né? Como se fosse um formulário, né? Mas se eu quiser agora mandar por JSON, né? Eu tenho que vir aqui, tá? Dizer que eu vou mandar um JSON, né? Então, application JSON. Cadê o carinha aqui? Esse carinha aqui. Eu vou mandar um JSON agora. Um post, mas vai ser o dado vai em formato de JSON, né? Não em formato de formulário. Tá? O form parâmetro eu não preciso mais. Tá? E isso aqui, ó. Isso aqui a gente sabe que é um JSON. Eu vou comentar aqui essas carinhas aqui, só pra gente ver. Né? Aqui na verdade, essa aqui eu não posso comentar, né? Então, para poder retornar o usuário. E aqui eu vou dar um sysout só para vocês verem o que está acontecendo, tá? Sysout. E vou mandar imprimir o JSON aqui.
tá? Essa stringzinha aqui vai ser esse JSON aqui, tá bem? Agora, feito isso, né, a gente diz que a gente vai consumir JSON, né? Então, vou voltar lá pro meu Thunder, né? E aqui obviamente, aqui não vou usar mais, mas eu tenho essa binha do JSON onde eu posso mandar um JSON agora aqui, né? Só, isso aqui é pra gente fazer teste, né? Então, name, Rodrigo, tá? Se eu der um send, tá? O que aconteceu? Que ele, obviamente, ele não vai retornar nada, porque o nosso método não faz nada, né? Mas, ainda tá até mal formado aqui, né? Só um pouquinho. Tá até mal formado aqui o meu JSON, né? Se eu mandar aqui de novo, ó, não vai retornar nada, porque o meu método realmente não retorna nada, mas lá ele já está recebendo no formato de JSON, né? Se eu quiser agora mapear isso ou traduzir isso para objeto Java, para poder manipular, tá? Eu poderia fazer isso. Bom, eu vou voltar aqui meu método para get para fazer um outro teste, tá? Eu vou dizer que vou fazer a mesma coisa, voltar para o estado original. Por quê? Bom, agora eu vou criar um pequeno servlet para poder fazer um cliente para o meu serviço REST. Nesse ponto aqui, então eu peguei e configurei, então eu peguei o server.xml do OpenLibrary, adicionei uma feature de servlet, né? E peguei meu POM e coloquei o X aqui, adicionei uma dependência de JavaX servlet para poder compilar uma classe que é um servlet. Feito isso, agora eu vou criar um pequeno servlet. Tá bom? Então eu implementei um servlet aqui que ele vai responder na URL/go, tá? E agora eu vou criar o JAX RS, ele tem algumas classes que nos ajudam a criar um cliente para o nosso próprio serviço, tá? Então vou copiar umas coisas aqui dos nossos slides, tá? Só para ir mais rápido. Nos últimos slides aqui, tá? A gente tem aqui alguns exemplos disso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Tá? Então, se eu copiar esse trechinho de código, seu penúltimo slide seria 3.13 aqui, tá? Vou copiar esse carinha, levar para lá. Tá? Então, a gente consegue criar ó, um client. A gente tem que pegar esse client aqui, ó, JavaX WSRS, né? Client Builder, tá? Tem que importar também o WebTarget. Opa! WebTarget, né? O MediaType, obviamente, né? MediaType. Tá bem? E aqui nós temos que acertar a URL do serviço. Vou voltar lá no meu Swagger, vou pegar aqui a URL. Deixa eu trocar aqui a minha URL. Tava uma URL completamente diferente do que a gente estava usando, né? Então aqui eu vou passar Rodrigo. Rodrigo. Então essas classes aqui, né? Que esse carinha aqui, que é JavaX WSRS Client, permite que a gente crie um client aqui para poder fazer requisição lá para o nosso web service. Então a gente conseguiria, por exemplo, conectar nesse caso aqui um servlet, um trecho de algum outro trecho de código Java lá no nosso serviço, tá? Vamos fazer um teste. Bom, aqui então a gente obviamente executa só o /go, né?
Não vai aparecer nada, isso é normal. E aí, quando a gente olhar aqui, olha só, ele já está devolvendo o nosso lá name igual a Rodrigo. Se eu trocar aqui, por exemplo, nessa URL, né, sei lá, Maria, tá salvado, tem que esperar o servidor, obviamente, voltar, né, tá, e voltar para o /go, dá um refresh, lá, então aparece name 2.maria, tá bem? Então esse foi um vídeo, tá, para mostrar algumas coisas básicas sobre web service, mas principalmente sobre web services implementados em REST, tá bem?